Boa noite. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal torna réus acusados de serem os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Entre eles, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, presta depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias vendidas no exterior. O pai do general também falou com os agentes. E você vai ver também. Atlas da Violência mostra que meninas de 10 a 14 anos são as maiores vítimas de violência sexual no Brasil e que a cada hora um caso de agressão física e psicológica acontece contra a população LGBTQIA+. Operação em Recife combate assédio sexual e violência contra a mulher em academias de ginástica. Em entrevista, Lula critica o comportamento do presidente do Banco Central, diz que aborto deve ser tratado como questão de saúde pública e não descarta concorrer à reeleição em 2026. No Recife, 150 academias foram alvos de fiscalização por parte do Conselho Regional de Educação Física. A ação busca combater o assédio contra mulheres. Kelly faz musculação há 20 anos. Para ela, treinar em um ambiente seguro em relação a assédio faz total diferença. Mas é que a gente veio priorizar a saúde. Então, essa questão do assédio, não só na academia, como em qualquer lugar, a gente tem que dar um basta. A gente tem que botar na cabeça que mulher se veste como quiser. A academia onde ela treina recebeu a fiscalização do Conselho Regional de Educação Física. O objetivo principal é verificar o cumprimento do protocolo Violeta, sancionado ano passado pela Prefeitura do Recife. A gente, infelizmente, é uma sociedade muito machista. O protocolo Violeta exatamente quer combater esse tipo de situação, de assédio, de abuso e conscientizar também a sociedade de maneira geral. Então, a gente entende que isso é muito bom para toda a sociedade. Felipe foi um dos profissionais que passou pelo curso de formação exigido no protocolo. A ideia do protocolo Violeta é justamente isso, a gente saber intervir numa situação, saber intervir e identificar numa situação de abuso, onde uma mulher está sendo constrangida ou está sendo coagida a frequentar aquele ambiente. Até quinta-feira, 150 academias receberão as equipes de fiscalização a pedido do Ministério Público de Pernambuco. Em caso de descumprimento de alguma medida do protocolo, o estabelecimento deve pagar uma multa que varia de 5 a 10 mil reais. A medida é bem recebida para quem frequenta a academia. É importante a gente ter realmente essa segurança de que, caso a gente venha a passar por uma situação mais agressiva e tal, que eu acho que nem tem que chegar, né, nesse nível, mas a gente saiba que a gente pode contar com os profissionais. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o deputado federal Chiquinho Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, pelo planejamento e assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O repórter Marcos Amoroso tem mais informações sobre esse caso ao vivo de Brasília. Oi, Amoroso, boa noite. Nos conte como foi o placar dessa votação tão esperada aí na primeira turma do Supremo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto, e a todos que nos assistem. Olha, essa decisão foi unânime, viu? A primeira turma decidiu com todos os ministros indo junto com o relator Alexandre de Moraes. Agora, depois de aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os irmãos Brazão são réus por homicídio e por organização criminosa. Rivaldo, por sua vez, responde apenas pelos assassinatos de Anderson e Marielle. Também são réus o ex-assessor Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, que trabalhou no gabinete de Domingos no TCE do Rio, e o policial Ronald Paulo Alves Pereira, o Major Ronald, apontado como ex-chefe da milícia da Muzema na zona oeste do Rio de Janeiro. Amanda, durante a denúncia, a PGR argumentou o porquê Marielle virou alvo dos irmãos Brazão. Segundo a acusação apresentada, os irmãos Brazão tinham interesse em facilitar a regularização de uso e ocupação do solo em áreas de milícia e também de alguns loteamentos ilegais. E Marielle tinha justamente atuação muito forte nessa área. As defesas dos acusados negaram o envolvimento com o crime e disseram que as acusações eram muito frágeis, pois, segundo eles, eram embasadas apenas na delação premiada de Rony Lessa. Alguns advogados também alegaram que não tiveram acesso
acesso completo aos autos. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes negou que tenha havido qualquer cerceamento de acesso aos autos e também disse que a PGR apresentou argumentos e provas suficientes para acolher a denúncia. Votaram junto com o relator, como eu disse, de forma unânime, os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes argumentou ali durante o seu voto por que estava aceitando e a gente vê agora o que ele disse. A colaboração aqui foi utilizada pela Procuradoria-Geral da República no oferecimento da denúncia exatamente como a lei exige. Foi utilizada como meio de obtenção de prova. E, a partir desse meio de obtenção de prova, a Procuradoria-Geral da República trouxe fortes indícios de autoria, que no momento processual é o necessário e suficiente para o recebimento da denúncia. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que é a irmã de Marielle, comemorou a decisão do STF. Disse que esse foi um dia muito esperado pela família da vereadora e pela sociedade brasileira e que deseja que o julgamento seja rápido. O Rio de Janeiro amanheceu com mais um caso terrível de violência. 2 pessoas morreram durante uma tentativa de assalto em uma das vias mais movimentadas da cidade. A tragédia aconteceu hoje por volta das 5h40 da manhã, na linha amarela, zona norte do Rio. Câmeras de segurança registraram a ação. Em um carro, 4 bandidos armados com pistolas e fuzis renderam um casal que ocupava esta moto. Policiais reagiram e houve troca de tiros. Neste momento, algumas pessoas correm. José Carlos da Silva Miranda, de 68 anos, estava neste ônibus. Ele foi atingido e morreu na hora. Débora Vilas Boas, de 27 anos, que estava na calçada, levou um tiro na cabeça e também não resistiu. Dona Regina trabalha há 27 anos nessa barraquinha e servia café para Débora antes dela ir para o trabalho. O policial que estava aqui, que me conhece há muitos anos, veio falar comigo. Quando ele virou, ele chegou ali na esquina, aí começou os tiros. Aí eu não vi mais nada, comecei a passar mal, corri aqui para dentro, aqui, entendeu? Débora tinha uma filha de 7 meses. No IML, o marido estava inconsolável. Ceifaram a vida dela e acabaram com a vida do meu sobrinho também, com a família dele e com a nossa também. 3 dos 4 bandidos fugiram. Um deles, Alexandro de Andrade Venâncio, de 24 anos, também foi baleado e está internado sob custódia. Em 2 dias consecutivos, esta é a 3ª tentativa de assalto que ocorre na mesma região. Ontem, 2 caminhões foram recuperados pela polícia. Quem passa constantemente por aqui não esconde o medo. A gente fica até com medo, né? A gente tem medo até de trabalhar. Essa região tá difícil, mas a gente tem que sair todo dia para trabalhar, então não tem jeito, né? O condenado pela morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, deixou o presídio e vai cumprir pena em regime aberto. Roberto Martins Bussanra será monitorado por tornozeleira eletrônica e deve se apresentar à justiça a cada 3 meses. Rafael Mascarenhas foi atropelado em julho de 2010, quando andava de skate no túnel acústico no Rio de Janeiro, que estava fechado para veículos. Inicialmente, o pai do motorista, Roberto Bussanra, também foi condenado a 3 anos e 10 meses de prisão por pagar propina aos policiais e evitar a prisão em flagrante do filho. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que a aprovação do presidente Lula se manteve estável comparada com a pesquisa anterior realizada em março. O levantamento ouviu 2.008 eleitores em 113 municípios brasileiros entre os dias 4 e 13 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em março, 35% dos entrevistados consideraram o trabalho do presidente bom ou ótimo. Nesse mês de junho, 36% avaliaram positivamente. 30% dos entrevistados avaliaram o desempenho do presidente regular em março. Em junho, 31%. Já a reprovação teve queda. Em março, 33% avaliaram o desempenho de Lula como ruim ou péssimo. Em junho, 31%. E foi divulgada hoje a primeira pesquisa Quest de intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
O prefeito Eduardo Paes, do PSD, lidera a pesquisa com 51% das intenções de voto. Delegado Ramagem, do PL, aparece em seguida na pesquisa com 11%. E estaria tecnicamente empatado com Tarcísio Mota, do PSOL, que tem 8% das intenções de voto. Rodrigo Amorim, do União, tem 4% da preferência do eleitorado. Considerando a margem de erro entre 1% e 7%, ele está tecnicamente empatado com Tarcísio Mota. Também empatado tecnicamente está Marcelo Queiroz, do PP, com 2% das intenções de voto. Votos indecisos somam 4%. 20% dos eleitores disseram que vão votar em branco, nulo ou não irão votar. Em um possível segundo turno contra o delegado Ramagem, Eduardo Paes também aparece na frente com 57% das intenções de voto contra 27% do deputado federal. Indecisos somam 2%, brancos e nulos 14%. A pesquisa Quest ouviu 1.145 eleitores a partir de 16 anos entre os dias 13 e 16 de junho. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e o pai dele, o general Mauro Lorena Cid, prestaram depoimento hoje à Polícia Federal no caso das joias que o ex-presidente recebeu de presente do governo saudita quando estava no cargo, naturalmente. O repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, chegou por volta das 2h50 da tarde à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento. Ele foi ouvido por cerca de 2h30 e foi embora sem dar entrevistas. Enquanto isso, aqui na Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, o pai dele, o general Mauro Lorena Cid, também prestava depoimento, também era ouvido. Ele chegou por volta das 2h30 da tarde e foi embora aproximadamente às 5 horas. Esses dois depoimentos foram marcados pela Polícia Federal depois de uma investigação nos Estados Unidos em parceria com o FBI. Em uma diligência, os agentes descobriram a existência de uma nova joia, um bracelete que teria sido negociado por pessoas próximas a Bolsonaro. O ex-presidente e aliados são investigados por tentarem comercializar no exterior kits de joias presenteados pela Arábia Saudita e também isso aconteceu durante o mandato passado. Portanto, Mauro Cid foi ouvido em Brasília e aqui no Rio de Janeiro, na Superintendência da Polícia Federal, o pai dele, o general Mauro Lorena Cid. Amanda, Augusto. Obrigado, Tony. O governo federal confirmou que o plano safra deste ano será maior do que o do ano passado. O anúncio foi feito após a reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o da Agricultura, Carlos Fávaro. O plano é uma linha de crédito concedida para produtores rurais desenvolverem o agronegócio com sustentabilidade e a juros menores. No biênio 2023-2024, o valor concedido foi de 320 bilhões de reais. A expectativa é que o valor para o próximo plano seja divulgado na semana que vem. O compromisso de maior volume de recursos com juros compatíveis com a atividade, esse está mantido, inclusive, pelo ministro Haddad, que pode ser através de maior direcionamento dessas fontes de recursos que são muito baixas de custo, o que pode então se transferir a ser baixo também o custo para os produtores. Saiu nesta terça-feira o resultado do PISA, a avaliação internacional de estudantes de 15 anos de idade. O Brasil ficou entre os últimos colocados no ranking de análise da criatividade. O dado foi divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mais da metade dos estudantes de 15 anos do Brasil atingiram os níveis 1 e 2 de criatividade, os mais baixos do PISA. No geral, na escala de 0 a 60, o Brasil obteve 23, pontuação que deixou o país na 44ª posição no ranking que reúne 56 países, ficando atrás de vizinhos sul-americanos como a Colômbia, Uruguai e Peru. Singapura ficou em primeiro lugar. Estudantes criativos, que têm essa capacidade de inovação, passa muito por estudantes que são leitores, reflexo de estudantes não serem criativos, passa um pouco por essa questão dos estudantes não serem leitores. A prova procurou analisar se os estudantes conseguem usar a escrita e a arte para expor uma ideia nova e se a imaginação é fértil o bastante para inventar histórias curiosas.
Mas no testes, os alunos brasileiros conseguiram somente elaborar desenhos simples ligados ao cotidiano, além de apresentar ideias óbvias e dificuldade para criar mais de uma solução para problemas. O exame revelou ainda que o desempenho do pensamento criativo foi melhor para os estudantes com situação socioeconômica mais elevada do que os que vivem com baixa renda. E os que estudam artes, teatro e escrita criativa também se saíram melhor. Sinal de que o ensino em tempo integral, que vem sendo difundido no Brasil, pode contribuir para melhorar o resultado nos próximos testes. Esse modelo atual de escola, com muito foco nessa transmissão de conteúdo, provavelmente tem esse impacto nesse resultado ruim na criatividade dos estudantes. A gente conversa agora com o comentarista de política Kennedy Alencar, direto de Brasília. Kennedy, o Lula falou sobre vários assuntos, mas acabou tocando nessa do PL do aborto, Qual a chance, depois desse episódio da aprovação da urgência do PL do aborto, do estupro, na Câmara dos Deputados, do presidente Lula apoiar um candidato de Arthur Lira à sucessão, a sua sucessão na Câmara, na presidência da Câmara? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a quem está nos assistindo. Amanda, essa chance diminuiu muito. Claro que em política a gente não pode descartar algo 100%, mas o Lula achou muito desleal a atuação do Lira. O que pegou ali foi que o deputado Sóstenes Cavalcante, esse falso religioso, esse autor do PL do estupro, que é uma maldade com meninas, com mulheres do Brasil, disse que estava apresentando o projeto para testar a lealdade do Lula, fazer um teste da relação do Lula com a bancada evangélica. E o Lira, que tem o poder de colocar em pauta os assuntos, articulou uma reunião de líderes, fez uma votação de urgência, sem comunicar direito do que estava se tratando, e a Amanda colocou perto de ser votado um pior projeto que em 34 anos de jornalismo eu já vi um presidente da Câmara abraçar. Lá no Congresso tem muito projeto ruim, tem muita maluquice. O Bolsonaro, quando era deputado, propôs coisas horríveis. Mas eu nunca vi um presidente da Câmara dar seguimento a um projeto, tentar votar um projeto que criminaliza crianças. É uma coisa absurda. A lei brasileira, ela já é conservadora. A lei brasileira só prevê o aborto em 3 hipóteses. Quando tem risco para a saúde, para a vida da mãe, quando há o estupro ou quando o feto é anencéfalo. É uma lei bastante conservadora e ninguém é obrigado a fazer o aborto. É uma questão de saúde pública. O Lula viu nesse episódio que vai ser um erro, isso mostrou para ele que será um erro fazer um acordo com o Arthur Lira para a sucessão à presidência da Câmara. O Arthur Lira quer o apoio para o Elmar Nascimento, do União Brasil, que seria um preposto dele lá. Seria muito ruim para o Lula, nos 2 últimos anos do mandato dele, conviver com mais as chantagens do Arthur Lira, porque é isso que ele faz quando ele coloca esse tipo de projeto em votação. Então aí crescem as chances do Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos. O Marcos Pereira é conservador, mas não é alguém assim ligado ao Lira. Pode dialogar mais com o presidente Lula. O Gilberto Kassab, do PSD, gostaria do apoio para o Antônio Brito, do PSD da Bahia, que inclusive teria apoio da bancada negra. Alguém do Centrão poderia compor. E há também o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que é do partido do Lira, e o Isnaldo Bulhões, do MDB, que é do Centrão. O Lula está entendendo que embarcar na do Lira para a presidência da Câmara será um mau negócio para ele. Esse projeto criminoso que teve perto de ser votado é uma prova disso. Amanda e Augusto. Perfeito, obrigado, Kennedy. Boa noite para você. E o dólar hoje subiu 0,22% e fechou o dia cotado a R$ 5,43. É o maior valor da moeda americana desde janeiro de 2023. Já o Ibovespa avançou 0,41% e fechou o dia aos 119.630 pontos. E agora vamos saber como fica o tempo em todo o país com o nosso Igor Silveira. Bem-vindo de volta, Igor. Ontem você estava de folga, mas a semana começa na terça-feira. E já te pergunto como fica o tempo amanhã, se vem mais chuva por aí no sul do país. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, amanhã tem previsão de chuva no sul do país, porque uma frente fria que vem da Argentina mantém estabilidade. Por isso, essa chuvarada ainda se concentra no Rio Grande do Sul. Em toda essa área que a gente vê em amarelo e também
em laranja aqui no mapa, o tempo continua seco e quente por causa do bloqueio atmosférico que a gente tem comentado aí nos últimos dias. Em São Paulo, as temperaturas continuam altas, com os termômetros chegando na casa dos 28 graus amanhã e na quinta-feira e 27 graus na sexta. No Rio de Janeiro, dia ensolarado e quente, com os termômetros na casa dos 32 graus. Belo Horizonte, 27 e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus. A chuva continua no litoral nordestino, que vai desde o Ceará até o sul da Bahia. Na região norte, a mesma coisa, tempo instável e com previsão de chuva em toda essa área mais escura aqui do mapa. Só que as temperaturas continuam altas para essa época do ano, viu? O que preocupa bastante por causa dos riscos de queimadas. Só este ano foram registrados mais de 24 mil focos de queimadas aqui no Brasil e isso é bem preocupante, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. E falando em queimadas, olha, os bombeiros de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul estão em alerta por causa do aumento do número de queimadas e incêndios florestais. No Pantanal, a situação é preocupante. Os incêndios neste lote na região da Pampulha, em Belo Horizonte, são recorrentes nessa época de estiagem. Esse casal mora aqui há 26 anos e a preocupação é cada vez maior. Fogo alto, assim, labaredas de 3, 4, 5 metros de altura. E isso afeta, tem vários animais silvestres aqui, tem tucano, pica-pau, tem juriti. Inconformada com a situação, Renata criou um perfil nas redes sociais, Lote que Pega Fogo. Em 2 anos, diversos vídeos foram publicados. A última queimada foi no fim de semana e durou 2 dias. A gente não tem paz, né? É sujeira em casa o tempo todo, mau cheiro. Enquanto está pegando fogo, a gente mal consegue respirar. A estação seca está apenas no começo e Minas Gerais já registrou o maior número de incêndios em vegetação no mês de maio em 4 anos. Foram mais de 3.400 focos. As queimadas mais que dobraram em relação ao mesmo período de 2023. Os bombeiros intensificaram as ações de combate em áreas de proteção ambiental. Hoje, 25 cadetes do curso de Gestão de Risco de Desastres participaram de um treinamento na região metropolitana de Belo Horizonte. O observador ele vai se encontrar no ponto mais alto, porque ele que vai ser o cara que vai estar enxergando a dinâmica do incêndio. Os futuros oficiais da corporação atuaram em uma operação simulada de incêndio florestal em um parque estadual. Aqui no caso a gente fez uma linha negra, né, que é a queima de vegetação invasora aqui no caso. Fazendo essa linha negra evita de que outros incêndios ou possíveis incêndios criminosos possam chegar na vegetação do parque. A situação é ainda mais preocupante no Pantanal. De 1º de janeiro até o último domingo, quase 340 mil hectares do bioma foram consumidos por incêndios. A área devastada é 2 vezes o tamanho do estado de São Paulo, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima e do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. A região atingida aumentou 19 vezes neste ano em relação a 2023. Hoje a gente percebe uma mudança que com as temperaturas extremas que a gente está vivendo, algumas situações podem mudar. Esses incêndios eles podem projetar uma onda de calor nas cidades, nas zonas urbanas e podem passar para as edificações. Então esse é o maior risco nas mudanças que a gente está enfrentando. O governo federal vai distribuir mais de 17 bilhões e meio de reais em crédito extraordinário para o Rio Grande do Sul. A medida também permitirá a construção de 10 mil moradias no valor médio de R$200 mil e outras 2 mil casas no valor de R$90 mil. Pois é, no total, o governo federal já disponibilizou mais de 90 bilhões de reais para apoiar a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a Fraport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, pediu mais 4 semanas para entregar um relatório técnico sobre os danos nas instalações do local por causa das enchentes. O ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, negou que a empresa vai abandonar a gestão do Salgado Filho. O executivo foi muito categórico em afirmar o compromisso da empresa em permanecer trabalhando no aeroporto e trabalhar para que o aeroporto possa o mais rapidamente possível voltar a funcionar. Possivelmente nós não vamos voltar com o aeroporto funcionando 100% na sua capacidade. Isso é absolutamente compreensível e natural.
Agora, nós precisamos e insistimos na ideia, é isso que pensa o governo brasileiro, que nós precisamos que o aeroporto reabra em condições de segurança o mais rapidamente possível. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, defendeu hoje a criação de um Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O projeto será voltado para a reconstrução de municípios atingidos por tragédias climáticas, como aconteceu recentemente com o Rio Grande do Sul. Autoridades e especialistas em mudanças climáticas participaram de um encontro na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, para discutir as experiências nacionais e internacionais para o Rio Grande do Sul e o Brasil. O evento aconteceu depois do lançamento de diversas medidas emergenciais para ajudar o Estado. O BNDES colocou 15 bilhões de reais, por definição do presidente Lula. Nós estamos financiando lá, junto com todos os bancos e cooperativas, as empresas para elas se recuperarem. Colocou mais 5 bilhões de reais com fundo garantidor para garantir até 80% da operação. Suspendemos todo o pagamento de juros e principal por 1 ano para todas as empresas. Então, isso é um esforço gigantesco. Agora, outros episódios vão acontecer. Já estão acontecendo, por exemplo, a seca. Aloysio Mercadante defendeu a criação de um novo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, chamado de CEMADEM 4.0, voltado para a reconstrução de municípios brasileiros atingidos por desastres climáticos. O centro foi criado em 2011 após os deslizamentos na região serrana do Rio, que deixaram 900 mortos e até hoje atua emitindo alertas para enfrentar as catástrofes. Precisa ter uma instituição que cuide disso de forma permanente no Brasil. Aprender a reconstruir com adaptação e resiliência. E trazer as melhores práticas internacionais para a gente não repetir as tragédias que estão acontecendo e que vão voltar a acontecer. O ex-secretário de Política Agrícola, Nery Geller, participou de uma sessão na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Ele disse que foi contra o leilão de arroz e que ficou chateado por ter sido demitido. A Comissão de Agricultura analisa a suspensão do leilão que importaria 263 mil toneladas de arroz. A Companhia Nacional de Abastecimento, responsável pelo leilão, havia justificado o cancelamento com base em indícios de incapacidade técnica e financeira de algumas empresas vencedoras. Segundo a Conab, havia risco de calote. Nery Geller, então secretário de Política Agrícola, foi exonerado do cargo no mesmo dia da suspensão. Aos deputados, ele disse que está chateado com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, responsável pela demissão. Falo isso para contextualizar e para deixar as coisas no seu devido lugar. Eu não devo. E por isso que eu fiquei chateado, sim, com o ministro da Agricultura, da forma como eu saí do governo. O governo federal quer importar arroz por causa do risco de aumento de preço com a inundação no Rio Grande do Sul. O estado é responsável por 78% da produção do grão no país. Geller disse que sempre foi contra o leilão e que a decisão foi tomada pela Casa Civil e pelo Ministério da Agricultura. O presidente Lula teve a preocupação, e é legítimo que tivesse. A inflação era um calo e ele era puxado principalmente pelo arroz. Mas nós sempre demos total segurança, enquanto secretário e técnico do Ministério da Agricultura, que não teria desabastecimento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse agora há pouco que a discussão sobre o projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao homicídio simples, com pena de até 20 anos de prisão para a mulher que praticar o aborto, vai ficar para o segundo semestre. O repórter Igor Damasceno tem mais informações ao vivo. Oi, Igor, boa noite. Quer dizer que depois de toda a repercussão negativa, protestos, inclusive nas ruas e no Poder Judiciário, ainda assim, Lira não desistiu do projeto? Não desistiu, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o projeto de lei vai voltar a ser discutido depois do recesso parlamentar. Lira defendeu um amplo debate e disse que o texto vai sim ser debatido com a sociedade civil, com autoridades e especialistas. A decisão do presidente da Câmara dos Deputados vem após uma onda de protestos contra esse texto em todo o país. Além disso, a ordem
Ordem dos Advogados do Brasil julgou o texto de Sóstenes Cavalcante como inconstitucional e o governo federal disse que não concorda com a mudança na legislação sobre esse tema. Após ser chamado de machista, Lira disse que respeita as mulheres e que nunca tomou uma decisão monocrática. Vamos ouvir. Nada irá retroagir nos direitos já garantidos e nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres. O Colégio de Líderes aqui presentes deliberou também debater esse tema de maneira ampla no segundo semestre, com a formação de uma comissão representativa. O Atlas da Violência, divulgado hoje, mostra que metade dos crimes sexuais registrados são cometidos contra meninas e mulheres de 10 a 14 anos. O levantamento também aponta que os homicídios no Brasil seriam maiores se não fosse a subnotificação. 46.409 homicídios em 2022. Um assassinato a cada 11 minutos e meio. Mas, segundo o Atlas da Violência, a situação pode ser ainda mais grave. As chamadas mortes violentas por causa indeterminada ou mortes ocultas elevariam o número de assassinatos no país para 52.391, um a cada 10 minutos. A Bahia é o estado com a maior taxa de homicídios, com 45,1%. Amazonas, o segundo, com 42,5%. E o Amapá, terceiro, com 40,5%. Entre as capitais, São Paulo foi a que teve o maior registro, 1.762. Como a população da capital paulista é grande, a taxa foi de 15,4 mortes por 100 mil habitantes. Salvador teve 1.605 assassinatos e taxa de 66,4 homicídios por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro, com 1.042 assassinatos, teve taxa de 21,3 a cada 100 mil pessoas. Pela primeira vez, o Atlas da Violência trouxe também dados sobre os diferentes tipos de violência contra meninas e mulheres com base nos registros do SUS. Os números chamam a atenção em um momento em que se discute em Brasília o projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio. A pesquisa aponta mais de 221 mil casos. Destes, 144 mil aconteceram dentro de casa. A agressão sexual é o segundo tipo de violência mais comum contra meninas de 0 a 9 anos, atrás apenas da negligência. Já entre as idades de 10 e os 14 anos, a violência sexual corresponde a quase metade dos registros criminais. É muito comum que uma criança que sofre violência sexual só vá perceber que está sofrendo essa violência depois que engravida, ou quando um professor, algum profissional da área de educação percebe alguma mudança no comportamento. Normalmente ela sofre uma série de violências reiteradas vezes até que se identifique que aquilo está acontecendo. Então a gente precisa investir em estratégias de enfrentamento e precisa ser capaz de frear os retrocessos que vêm sendo debatidos no Congresso Nacional. Uma pesquisa revelou que o número de pessoas que preferem treinar em academias durante a madrugada tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Raimundo concilia o trabalho com a atividade física e, para ele, o melhor horário é bem depois da meia-noite. Treinar depois de 1 hora e vou até 2h30. 2h40. Eu comecei porque era o horário que tinha para mim disponível e é melhor para treinar à noite. Você trabalha 2 horários e treina e vai descansar. Atividade física é sinônimo de qualidade de vida, saúde emocional e física. Mas na correria do dia a dia, nem sempre é fácil encontrar tempo para se exercitar. E aí, o jeito é treinar durante a madrugada. Um levantamento mostrou que o número total de check-ins feito nas academias entre a meia-noite e as 5 da manhã cresceu mais de 20 vezes nos últimos 5 anos. Muitas pessoas têm o dia a dia muito corrido e optam por vir treinar na madrugada, que é um espaço de tempo que elas têm. Então, entre esse horário das 11 até 5 horas da manhã, os alunos se interessam bastante quando fala que a nossa unidade é 24 horas. Apesar da flexibilidade, especialistas reforçam que as mudanças no estilo de vida precisam levar em conta a necessidade de descanso. Priorize sempre a saúde do sono. Na dúvida, durma. Tente alocar o treino ao longo da manhã, da noite, mas evite
o treino durante a madrugada, porque a madrugada ela foi feita para que a gente durma. Agora, se você é um sujeito que trabalha em turnos, noturno, o exercício físico durante a madrugada pode ser um importante regulador e pode ajudar nesse ajuste desse ritmo circadiano invertido. Obrigado pela sua companhia hoje. Uma boa noite. Uma ótima noite. Até amanhã.